Efésios 2, capítulo 2, versículo 1 em diante. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois família de Deus, edificados sobre fundamento dos apóstolos e profetas, sobre ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, eu quero pedir ao Senhor que pelo Teu Espírito Santo, pela Tua graça, pelo Teu poder, o Senhor leve as nossas mentes cativas, o Senhor fale aos nossos corações, o Senhor nos abra os olhos, o entendimento, o coração da Tua santa palavra. Que o Senhor, pela mediação do Teu Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo e pela iluminação que o Senhor nos dá, o Senhor nos direcione nessa noite. Fala ao coração da Tua igreja, sempre. Fala ao coração da Tua igreja.
porque nós precisamos sempre ouvir a tua voz segundo o teu querer. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém e amém. Eis uma definição do que é evangelho. É a mensagem bíblica da graça divina para o pecador imerecedor. Deus, através de uma vida perfeita e morte expiatória e ressurreição corpórea de Jesus, resgatou-nos da ira de Deus para uma relação de paz com Deus, com a promessa de uma plena restauração de sua criação e tudo para a glória do seu nome. Nós convivemos tanto com alguns termos, nós ouvimos algumas palavras como o evangelho, que a gente corre o risco de perder a profundidade da compreensão daquilo que Deus quer nos ensinar acerca do que é o evangelho. Entender o evangelho é absolutamente necessário e importante para a igreja de Jesus. E por que é tão importante que a gente entenda o que é o evangelho? Porque o evangelho é a razão de você estar aqui. Porque o evangelho é a razão da existência da igreja de Jesus Cristo. Porque o evangelho revela para nós quem realmente nós somos e quem Deus é. Porque o evangelho é a verdade sobre a vida. É por isso que a gente tem que entender o evangelho. Se eu for pegar uma definição mais simples, eu diria que o evangelho, eu definiria talvez dizendo que o evangelho é uma má notícia, o evangelho é um fato e o evangelho é uma boa notícia. Então eu vou começar com a má notícia, porque começa doloroso, mas termina melhor. A má notícia é que você é uma pessoa má. E depois de eu proferir uma frase como essa, eu fico tão curioso e eu gostaria de ter a capacidade de ler as mentes de vocês. Porque eu imagino que a sua reação foi imediatamente dizer, eu não sou tão mal assim. Bom, eu digo isso porque eu penso isso às vezes. Mas eu quero dizer para você, você que se descreve como cidadão de bem, que trabalha e que paga os seus impostos, e muitos, você que vem à igreja aos domingos, você que dá o seu dízimo e a sua oferta, você que canta louvores a Deus, você que é papai e mamãe, você que é filho, você que é jovem e que é adolescente, dá uma vasculhada no seu coração para ver se você é tão bom assim. Vasculhe o seu coração e averigue, e olha bem para a sua vida, sem medo, sem disfarces. Você vai começar a descobrir coisas no seu coração que você não gosta nem de olhar para ela. Você certamente, se tiver coragem suficiente de encarar o seu coração com profundidade, em profundidade, você provavelmente não vai ficar muito feliz com o que você vai ver. Ou talvez pense nas coisas que você cometeu e das quais você se envergonha, sequer de lembrar. E aí a gente varre lá para debaixo do tapetinho da nossa alma, para ficar bem escondidinho.
eu quero te dizer uma má notícia. Me desculpe, mas a humanidade não é boa. Você quer que eu te prove isso? Vá para sua casa e assiste o Cidade Alerta. Abra um jornal de domingo. De 3 semanas para cá, e a gente não precisa ir longe, porque se a gente for vasculhar a história da humanidade, você vai encontrar muito sangue derramado. Você vai ver uma história que foi escrita com dor, com maldade, com ganância, com guerras mundiais, com genocídios. Converse com alguém que tenha sobrevivido a uma guerra étnica, como eu conversei com um amigo chamado Charles, de Ruanda. Que me disse: hoje eu consigo falar sobre o assunto, mas durante muitos anos na minha vida eu não podia sequer tocar no assunto. Ou busque as notícias recentes do nosso país de uma menina que não importa a explicação que a gente ache, e eu entendo que a questão do abuso sexual é uma questão de uma complexidade tremenda, mas eu não consigo entender 33 homens estuprando uma menina. Não, eu não consigo entender. Quando eu acho que a gente e a humanidade já conseguiu expressar a maldade com toda a sua perversidade, tem alguém que consegue nos chocar. Ou você olha para o noticiário, uma menina que tem a conversa gravada, uma jovem moça bonita, filha de uma família rica do interior de São Paulo, que combinava o assalto na casa do próprio pai. Com a tranquilidade de quem faz compra no shopping. Ela descreve onde está o cofre, o fundo falso da gaveta, ela combina os detalhes do assalto, ela mapeia a casa, ela inclusive dá detalhes dizendo: podem até quebrar os braços dos meus pais, podem até quebrar os braços dele. Me desculpa, mas a humanidade não é boa. John Stott descreveu da seguinte forma o problema da humanidade. O coração do problema do homem é o problema do coração do homem. O problema está dentro de mim, está dentro de você. Essa é a má notícia, irmãos. Você e eu somos muito piores do que a gente acha que é. Sabe qual é o fato? Eu já disse a má notícia, agora eu vou te dizer um fato. Nós estamos diante de um Deus que é santo, absolutamente santo, plenamente perfeito, justo. E o meu e o seu pecado ofendem profundamente a Deus. Se eu, pecador que sou, me choco profundamente com a perversidade da violência humana, eu não sou capaz de imaginar o coração de Deus. E porque Ele é santo, Ele não comunga com o pecado, e assim a Bíblia descreve: não há comunhão entre a luz e as trevas. E porque Ele é justo, e Ele é justo, esse pecado precisa ser pago. Há um preço
que precisa ser pago. E então eu quero te contar a boa nova. A boa nova é que esse Deus que é santo, absolutamente santo, justo, perfeito e bom, Ele também é amor. E Ele, por causa do amor que tem para com os seus filhos, sabedor de que eu e você, na nossa insignificância humana, não somos capazes de agradá-lo e não somos capazes de viver a vida reta que Ele deseja que nós vivamos. Para que nós não fôssemos dizimados e vivêssemos eternamente em uma situação de inimizade, como descreve Paulo. Esse preço tinha que ser pago e esse preço foi pago por Ele. Há muitos que questionam o cristianismo dizendo como pode Deus precisar que um sacrifício de sangue seja derramado para pagar um preço pelo pecado. Eu diria para você, não, Deus não é sanguinário. Mas Ele, para pagar o preço do meu e do seu pecado, Ele veio a esse mundo e Ele mesmo se tornou o Cordeiro. E pagou um preço que eu devia pagar. Ele se fez carne na pessoa de Jesus Cristo, veio ao mundo, viveu uma vida perfeita, cumpriu todas as exigências da lei e foi sacrificado em nosso lugar, o lugar da morte, para nos dar acesso ao seu próprio lugar, o lugar da vida. Eu quero dizer que essa é a notícia mais maravilhosa que o mundo um dia já ouviu. Você e eu não tínhamos esperança, mas Ele veio a este mundo trazer esperança para uma nova vida, para mim e para você. John Stott descreve a cruz de Cristo da seguinte forma: a essência do pecado é o ser humano colocando-se no lugar de Deus, enquanto que a essência da salvação é Deus colocando-se em nosso lugar. Nós nos colocamos no lugar que somente Deus merece estar, enquanto Deus se colocou no lugar que somente nós merecíamos estar. Essa é a boa nova de Cristo Jesus que eu e você precisamos entender. Eu disse para vocês que li o livro do Walter Júnior, aprendi muito com o livro do Walter Júnior, um cantor cristão, aqueles que não o conhecem, aqui do Distrito Federal, amigo de muitos amigos aqui, e um homem de Deus, e a sua vida foi acometida de muitas fatalidades, e dentre as quais ele se tornou cego, deficiente visual há muitos anos. E o Walter Júnior, um dos capítulos mais difíceis para mim de ler, foi da morte da sua filha. Uma menina. Faleceu, acho que aos 12 anos de idade. Me fugiu, me esqueci o nome da menina. Gláucia, esse é o nome da criança. A menina que amanheceu aparentemente gripada, teve uma medicação, voltou para casa, não melhorou, voltou para o hospital, 6 da tarde, e de lá nunca mais saiu. Ela morreu. Eu sou pai de 2 meninas, bonitas que nem a mãe, e uma que nem o pai. Ler aquele livro me doeu demais, porque eu não sei se eu seria capaz de suportar uma dor daquela. E o Walter Júnior relata
Eu não me lembro se alguém pergunta a ele ou se essa foi uma pergunta que ele mesmo se faz. Onde estava Deus? Onde estava Deus quando a sua filha morreu? Onde estava Deus? Onde estava Ele que deixou uma menina de 12 anos de idade morrer por uma enfermidade que nem lá se sabe o que é? Onde estava Deus? Sabe qual foi a resposta dele? A resposta dele foi: ele estava no mesmo lugar que ele estava quando o filho dele estava sendo crucificado. Era lá que ele estava. Era lá que ele estava, suportando uma dor que cabia a mim e a você. Sabe onde é que está Deus? No mesmo lugar. Um lugar de amor. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Deus estava no mesmo lugar quando o próprio filho dele estava morrendo. A gente precisa entender a mensagem do Evangelho, e é interessante que o Mark Dever, ele descreve, usa, ele cita algo interessante. Ele diz que a Bíblia usa algumas palavras muito corriqueiras da cultura judaica e romana para que eu e você entendamos o que é a salvação em Jesus. Ela usa, por exemplo, uma linguagem comercial. A linguagem comercial é a linguagem da redenção. O escravo, quando era redimido da sua escravidão, alguém pagava para a sua liberdade. Esse escravo era redimido. E a Bíblia diz que eu e você fomos redimidos, porque eu e você éramos escravos do pecado. E Ele então vem e paga o preço e nos liberta do nosso pecado. A Bíblia usa uma imagem relacional, porque a Bíblia diz que nós que estávamos em pecado, vivíamos numa situação de inimizade com Deus. E é por isso que o texto de Efésios que a gente leu, a Bíblia descreve que o contraponto da inimizade é a paz com Deus. E repete por diversas vezes dizendo: Ele é a nossa paz. Ele fez paz com Deus, entre nós e Deus. E por isso Ele nos reconciliou. Ele pegou você e Ele colocou diante do Pai. E Ele disse para o Pai: esse também é seu filho. Ele usa uma linguagem jurídica. Nessa linguagem jurídica, a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A Bíblia nos orienta e nos mostra que a nossa condição sem Jesus, ela é uma condição de condenação. E aí, Jesus Cristo veio, e lá na cruz do Calvário, Ele bateu o martelo, e Ele disse: eu te declaro justo. Eu te declaro limpo. E por fim, a gente encontra, por exemplo, na Bíblia uma linguagem militar. Porque Paulo descreve a nossa luta espiritual. E ele diz assim, em Colossenses 2, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz do Calvário. Graças a Deus por isso.
Portanto, essa é a mensagem do Evangelho que eu e você precisamos entender. Mas há um segundo aspecto que eu quero que você entenda sobre o Evangelho. É que o Evangelho não pode ser confundido com o resultado do Evangelho. Você entende isso? O Evangelho não pode ser confundido com o resultado do Evangelho. Você já ouviu uma frase supostamente atribuída a São Francisco de Assis, que diz o seguinte: pregue o Evangelho o tempo todo, se necessário, use palavras. Parece é uma frase bonitinha, né, e tudo. Mas eu quero que você entenda o seguinte: quando a gente entende a mensagem do Evangelho, a proclamação desse Evangelho, ela é inata à essência do Evangelho. Boa nova precisa ser anunciada. E a vida vivida no Evangelho, ela precisa ser uma expressão do Evangelho, mas ela não substitui o Evangelho. E por isso, há um erro muito comum em que às vezes as pessoas entendem que o resultado do Evangelho substitui o próprio Evangelho. Ou seja, um viver correto não substitui o anúncio do Evangelho. As boas obras, que são uma consequência do Evangelho, a Bíblia diz que nós fomos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas nós somos salvos pela graça para as boas obras. Essa semana que a gente passou ali no Sol Nascente, foi uma semana muito abençoadora. Sexta-feira a gente teve a nossa fechamento, o nosso encerramento, e os meninos foram diplomados ali com um certificado de participação. E a gente olhava, e os irmãos que conhecem a história daqueles meninos, eles nos contavam a história desses meninos. Está vendo aquela menina que já é mãe? O namorado dela morreu assassinado. Está vendo aquela menina? Está vendo aquele menino? Nosso coração se apiedava. E essas irmãs estavam lá ensinando inglês, pessoas estavam lá levando lanche para eles. E isso tudo é muito bom, isso tudo é papel da igreja, sim. Não dá para olhar para aqueles meninos e fingir que aquilo não é problema nosso. É. Mas quando eu olho para aqueles meninos, eu sei que aqueles meninos precisam de algo que vai muito mais profundo ao coração. Eles precisam de Jesus. Eles precisam de uma nova vida. Eles precisam da mensagem que traz esperança e que muda de dentro para fora. Eles precisam de novo nascimento. Eles precisam da graça de Deus. E a gente não pode se calar e não dar a eles aquilo que nós já recebemos. É simples. Porque o Evangelho transforma. Por isso, a gente nunca pode confundir que o Evangelho não é o resultado do Evangelho. Hoje, infelizmente, há muitas igrejas que algumas não se preocupam de forma alguma com os problemas sociais, porque dizem, o nosso papel aqui é cuidar da alma. Outras dizem, não, nós preocupamos com a sociedade. A gente vai dar comida, dar projeto social, mas não leva o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é anúncio de salvação. Sabe que eu me lembro, e eu acredito que eu já mencionei essa história para vocês.
no meu primeiro ano de estágio na Universidade Católica, quando eu estava terminando o curso de psicologia, e eu atendi uma pessoa, uma mulher jovem senhora, que havia perdido um filho que nasceu com a deformidade no coração. E esse menino foi submetido a uma cirurgia, e ele não tinha escolha. E essa mãe, com muito medo, ela assinou, ela aprovou, ela liberou essa criança para fazer essa cirurgia. E esse menino morreu. Essa mulher, durante um ano, todos os dias do ano, ela foi ao cemitério visitar o túmulo do filho. Todos os dias do ano. E é claro que eu me lembro que dos grandes dilemas do meu coração é que eu estava num ambiente secular, numa universidade de psicologia, sendo filmado, e então a gente trabalhava a questão do luto daquela mulher. Ela não sepultou o filho dela, ela não deixou o filho ir. Mas por mais que eu falasse, e que aquilo de alguma forma ajudasse, e detalhe, ela foi enviada para lá porque ela havia tentado suicídio, não suportou a culpa, a dor, a angústia, o desespero. E quanto mais eu conversava com ela, na tentativa de ajudá-la, eu sei que aqui dentro de mim eu olhava para ela e falei: meu Deus, você precisa de algo muito maior. Você precisa de Jesus. É disso que você precisa. Você precisa de Cristo. Você precisa de uma esperança que vai além do túmulo daquele menino. Você precisa de uma boa nova. Essa é a boa nova do Evangelho, que a gente não pode negar aos outros. Mas em terceiro lugar, eu quero falar sobre uma cultura centrada no Evangelho. Eu queria que a gente entendesse isso bem. E o que eu chamo de uma cultura centrada no Evangelho? Quando eu entendo que o Evangelho me transforma, eu passo a viver o Evangelho. O Evangelho me muda. Ele me torna uma nova criatura. O meu coração de pedra é trocado por um coração de carne. A minha vida é refeita. Eu passo por um novo nascimento. E agora, então, eu passo a viver diante de uma nova perspectiva de vida. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. A minha vida passa a exalar, a fruir esse perfume. E o meu caminhar passa a ser guiado pela direção do Evangelho. O que eu chamo de cultura centrada no Evangelho são os nossos valores, são os nossos princípios e, consequentemente, as suas práticas. Então eu convido a você a olhar para você de novo e pensar se a sua vida ela é moldada e guiada pelos valores do Evangelho. Que espécie de profissional você é? Que espécie de pai você é? Que esposa você é? Que filho você é? De que forma o Evangelho está na sua mente? De que forma ele molda e determina os seus passos? Eu vou por aqui e não por ali.
a cultura centrada no Evangelho, ela determina o ambiente à nossa volta. Um livro do Matt Chandler chamado Criados pela Palavra, um dos livros que tem me ajudado nos estudos sobre o Evangelho, ele cita um fato curioso. Em 15 de maio de 2006, um alpinista chamado David Sharp, ele tinha escalado o Monte Everest, e ele estava descendo do Monte Everest, e ele se machucou. E ele precisou se esconder em uma vala, em uma lacuna, em uma fenda na rocha, porque ele não tinha mais condição de descer. Ao mesmo tempo que ele havia se machucado, havia um grupo de 40 alpinistas que estavam se aventurando a realizar o seu sonho de subir ao topo do mundo. Determinados. Vamos escalar o Everest. E eles passam e vem David Sharp. E aí eu te pergunto, o que eles fizeram? E se a sua resposta foi, eles resgataram, sua resposta está errada. Eles continuaram a sua escalada ao topo. Eles entenderam que não poderiam abrir mão da realização do seu sonho de subir ao topo do mundo. Eles não poderiam assumir riscos sem a certeza de que, ainda assim, conseguiriam salvar aquele alpinista. Esse fato gerou um grande mal-estar, e aqueles alpinistas justificaram-se colocando a culpa na falta de alertas, na falta de sistemas estratégicos, reclamaram da facilidade de acesso que os escaladores têm, não importa o nível de experiência. Disseram que seria necessário ter equipes de resgate permanente e planos de contingência de evacuação mais eficaz. Diante dessa comoção, desse mal-estar, um homem chamado Edmund Hillary, ele foi o primeiro homem a escalar e a chegar ao topo do Everest. Ele lamenta a mentalidade daqueles jovens alpinistas e ele então diz o seguinte: acredito que toda a atitude diante da escalada do Everest se tornou horripilante. As pessoas só querem chegar ao topo. De acordo com ele, essa tragédia foi resultado de uma disfunção cultural e não falta de comunicação ou falta de estratégia. Foi uma aberração da cultura. Vocês entendem o que eu chamo de cultura? Este agregado de valores, de princípios que influenciam diretamente a nossa vida, a nossa existência, as nossas práticas, os nossos atos. Quando a gente pensa na igreja, irmãos, toda a igreja, toda a organização, de manhã eu mencionei isso de forma muito breve, toda organização é um corpo vivo. Os psicólogos organizacionais dizem que existe uma cultura organizacional. Essa cultura, ela define a personalidade dessa organização e, no nosso caso, a igreja. Ela está muito ligada ao nosso jeito de ser igreja, a nossa forma de existir como igreja, as nossas práticas enquanto igreja. Então Matt Chandler diz, quanto mais saudável a cultura da igreja, mais provável que a igreja impacte a comunidade à sua volta.
Uma cultura saudável e centrada no Evangelho faz com que a igreja deixe de ser uma mera instituição e transforme em um movimento de verdade e graça, em que a vida das pessoas é continuamente moldada segundo o Evangelho de Cristo. E é isso que eu quero que a gente entenda. Nós não estamos pregando aqui uma doutrina, uma ideia vazia, distante de nós. Evangelho é vida. É vida. É vida na vida da gente. O Evangelho se expressa no meu aperto de mão, na minha administração do meu dinheiro, no exercício do meu trabalho, na minha paternidade, nas minhas relações. É vida. E essa cultura do Evangelho tem que moldar a cada um de nós individualmente e essa igreja coletivamente. A frase de João Calvino me chama a atenção. Ele diz assim: o Evangelho não é uma doutrina de língua, mas de vida. Não pode ser compreendido somente pela razão, pela memória, mas é totalmente entendido quando se apodera de toda a alma e penetra os recessos internos do coração. O Evangelho é vida. Irmãos, a igreja sempre correu o risco de sair do caminho do Evangelho. Basta que você olhe para a história da igreja. E por isso que é preciso que a gente entenda que essa cultura centrada no Evangelho é a razão da nossa existência. Para tudo. Para que você vem aqui domingo à noite? A gente não pode descrever esse evento como um evento meramente social, embora sociabilização seja uma consequência, mas não é isso. Por que você coloca o seu dinheiro nesse gasofilaço aqui? Porque você acha que é um passe de mágica? É um truque? Abracadabra, recebe a bênção? Ou porque você entende que tudo que você tem na sua vida foi Ele que te deu? Por que você vem domingo de manhã? Por que a gente faz atividade para jovem, para casal, para adolescente? A cultura no Evangelho está isso. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Que a gente corre um risco tremendo de deixar de ser igreja para virar o Lions Club. A palavra está cheia de alertas e alertas para que a igreja não saia do caminho. Olha as palavras de João, apóstolo, no livro de Apocalipse. As 7 igrejas da Ásia Menor. Cuidado. Cuidado. Antes que eu venha contra ti. Volta ao primeiro amor. Volta às primeiras obras. Muda. Resgata. Cuidado! Se a igreja perde o foco do Evangelho, a gente perde o propósito para tudo que se acontece aqui. Se o esforço missionário faz parte da cultura de uma igreja, sem que o Evangelho esteja sempre sendo relembrado, a tendência será fazer missões como uma forma de aliviar a consciência. Em vez de ver o esforço missionário como uma resposta à missão que Deus empreendeu por nós. Se a adoração expressiva faz parte da cultura de uma igreja, sem que haja uma constante conscientização acerca do Evangelho, a tendência será focar o que é feito para Deus, em vez de lembrar aquilo que Deus fez por nós.
Se a transparência e a sinceridade fazem parte de uma cultura da igreja, sem que haja encontros contínuos com o Evangelho, a tendência será discutir a pecaminosidade sem arrependimento. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz que fica muito assustado e muito entristecido porque eles estavam rapidamente passando do Evangelho que lhes foi pregado. Estavam acrescentando ao Evangelho normas, ritos. Quando a igreja, ela entende que a gente tem que viver centrado no Evangelho, ela vive de uma forma diferente. Eu quero dar alguns exemplos práticos para você de como a vida no Evangelho, ela molda, ela muda, ela determina a nossa existência. Uma perspectiva legalista do Evangelho, ela diz assim: eu obedeço, portanto eu sou aceito. Uma perspectiva do Evangelho da Graça é: eu sou aceito, e então eu obedeço. Uma perspectiva legalista do Evangelho tem a motivação baseada no medo e na insegurança. Por que é que você vem à igreja? Você tem medo de morrer? Lá em casa, a relação pai e filho acontece muito isso. Menino faz isso. Menina faz isso. Menina faz isso. Ah, tá bom, papai. Quando a gente entende o Evangelho, a nossa motivação na relação com Deus, ela está baseada em gratidão. Uma perspectiva legalista diz: eu obedeço a fim de receber. Uma perspectiva do Evangelho da Graça é: eu obedeço, porque eu tenho prazer de obedecer ao meu Senhor Jesus. Uma perspectiva legalista, quando as circunstâncias na vida dão errado, eu fico chateado com Deus e comigo. Porque eu acredito que aqueles que são honestos merecem uma vida sem problema. Mas uma perspectiva diante do Evangelho da Graça, quando as circunstâncias da minha vida dão errado, eu luto, eu fico triste, mas eu sei que Deus é soberano. E eu sei que Ele muitas vezes nos permite passar por tribulações. Uma perspectiva legalista, quando eu sou criticado, eu fico furioso e devastado. Porque é essencial para mim fazer-me parecer para você que eu sou uma boa pessoa. E por isso, quando a minha autoimagem ela é maculada, eu me sinto mal. Mas quando eu entendo o Evangelho da Graça, quando eu sou criticado, eu fico até triste e chateado, mas eu supero. E eu procuro entender se eu estou errado para mudar de vida. Mas se eu não estou errado, eu preciso entender que a minha identidade está baseada na minha relação com Cristo Jesus e não naquilo que os outros pensam ou pensarão de mim. É preciso que a gente entenda o Evangelho. E é preciso que a igreja então viva essa cultura centrada no Evangelho. Porque quanto mais o Evangelho se evidenciar na nossa vida, e a nossa vida girar em torno desse Evangelho, mais a mensagem do Evangelho será palpável para quem está lá fora. Será crível. Terá mais crédito. Há uma outra situação prática em que o Evangelho transforma as nossas relações. Se eu entendo que eu fui salvo pela graça, eu entendo que não são os meus méritos, eu entendo que entre eu e você não há absolutamente nenhuma diferença, porque eu e você somos todos pecadores e precisamos da graça de Deus. Por isso, não há melhor,
e não há pior. Existem aqui servos uns dos outros. Mas somente uma compreensão do Evangelho pode nos trazer isso. O Evangelho me faz abaixar a cabeça para você. O Evangelho me faz te olhar como meu igual. O Evangelho arranca o meu orgulho. Destrói a minha soberba. Porque o que de melhor eu ganhei de Deus foi fruto da graça maravilhosa desse Deus. E por isso a igreja é lugar para você. A igreja é lugar para eu, para mim e para você, pecadores. Aqui é o seu lugar. Eu ouvi recentemente uma palestra de um pastor em Nashville. E ele dizia que algumas vezes ele faz a seguinte saudação na igreja. A sua palestra ele estava falando sobre uma cultura centrada, moldada pelo Evangelho, na igreja. E assim ele saudava a igreja. A todos os que estão cansados e precisam de descanso. A todos os que choram e precisam de consolo. A todos os que se sentem sem valor e se perguntam se Deus se importa. A todos os que falham e desejam ser fortalecidos. A todos os que pecam e precisam de um Salvador. Esta igreja abre as suas portas e te dá as boas-vindas em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o aliado dos inimigos, o defensor do culpado, o justificador do indesculpável, o amigo dos pecadores. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Esse é o Evangelho. É isso que o Evangelho faz. E é por isso que, irmãos, a gente precisa entender o que é esse Evangelho. Para a gente viver esse Evangelho. Para a gente refletir esse Evangelho. Para a gente resplandecer esse Evangelho. Para a gente mostrar esse Evangelho. Para que todos os nossos atos, individuais ou coletivamente, enquanto Igreja de Jesus Cristo, reflita esse Evangelho. Para que cada pessoa que entrar por aquela porta e que se assentar num dos bancos dessa igreja, sintam o perfume de Cristo e o aroma do Evangelho nas nossas vidas.